Então, pessoal, depois dessa contribuição, né, tanto do Ziegler quanto do Nichols, nós iremos estudar um pouquinho esses sistemas que eles utilizaram nesse trabalho deles para que nós possamos entender o comportamento e como que vai se dar a sintonia do controlador PID, ok? Nós já sabemos que todo sistema ele pode sofrer perturbações e quando ele recebe um estímulo, ele vai ter um comportamento típico, um comportamento característico. Isso é interessante conhecer, porque você vai saber como que o seu sistema ele vai se comportar. E só lembrando para vocês, né, que quando eu quero otimizar essa resposta do meu sistema, eu vou precisar colocar ali um controlador, ok? Então nós já sabemos, todo sistema ele vai se comportar, ele vai reagir a um estímulo, ok? Neste trabalho do Ziegler e Nichols, eles separaram em dois grandes grupos, né, de sistemas. Os sistemas de primeira ordem e sistemas típicos de primeira ordem e os outros sistemas, ok? Eles fizeram assim dois grupos, né? Quando eu falo em sistema de primeira ordem, nós já conhecemos um sistema, né, que é uma constante dividido por constante de tempo S mais 1. Quando eu falo em sistemas típicos de primeira ordem, é porque nós temos ali um sistema que não é de primeira ordem, mas a resposta a uma curva de reação, né, a uma entrada integral, ela é parecida com o sistema de primeira ordem. Exemplo, eu posso ter uma função de transferência, né, um sistema que seja de ordem 3, por exemplo, em que o polo real seja dominante e o polo complexo conjugado seja mais fraco do que este polo real. Neste caso, o comportamento deste sistema de terceira ordem vai ser parecido com o sistema de primeira ordem, porque o polo real ele é mais forte. Por isso que nós chamamos de sistemas típicos de primeira ordem. Não significa, pessoal, que quando a gente precisar fazer um teste em malha fechada, adicionando um ganho, que ele vai ser exatamente um sistema de primeira ordem, um sistema de terceira, tá? É mais para a curva de reação, porque ele continua com alguns comportamentos, algumas propriedades, né, características típicas do sistema ali de terceira ordem, tá ok? E isso quando a gente fala também que ele é parecido, é para algumas respostas em determinadas condições. Mas então, nós vamos conhecer um pouquinho desses sistemas de primeira ordem, né, ou típicos de primeira ordem. Esses sistemas que são conhecidos como típicos de primeira ordem, eles não possuem nem integradores e nem polos complexos conjugados dominantes. Só lembrando para vocês, o que é um integrador? É um polo na origem, né? E o que é um polo? Né? Um polo é a raiz da equação característica da função de transferência que descreve o meu sistema, ok? E ele não possui, né, polos complexos conjugados dominantes. Isso significa o quê? Que o polo real, a contribuição dele para a resposta do sistema é muito maior do que o complexo conjugado, tá, ok? E a gente consegue perceber isso também em relação à proximidade com a origem. Se o polo real estiver mais próximo da origem, significa que ele vai ter uma contribuição muito maior para o comportamento do meu sistema, ok? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui nesses sistemas de primeira ordem e nos sistemas típicos de primeira ordem. Eu coloquei aqui 3 exemplos, olha. O meu G1, essa função de transferência G1, é 1 sobre S mais 1, tá? É uma funçãozinha aí de primeira ordem, uma função de transferência de primeira ordem simples. Coloquei uma outra função de transferência, o G2, que é 8 sobre S mais 1 multiplicado por S mais 2i, entra a parte imaginária, multiplicado por S mais 2 menos 2i. Aqui nós temos um polo real e um complexo conjugado. O polo real ele está mais próximo da origem, lógico, vai ser um polo mais forte, tá ok? E nós temos uma outra função de transferência que eu chamei de G3, que é 1 multiplicado por e elevado a menos 0,5s, né, dividido por S mais 1. Só lembrando para vocês que o e elevado a menos 0,5s, ele vai transladar a curva, que é uma função ali, né, uma equação, né, é uma função de transferência de primeira ordem, e ele vai transladar no tempo em 0,5 segundos, tá ok? Ele vai transladar, ele vai movimentar a curva dessa função de transferência de primeira ordem. Então vamos comparar a resposta gráfica destes sistemas
para uma entrada do tipo degrau. Só lembrando para vocês, né, que a entrada do tipo degrau, e neste caso que vai ser unitário, é que para um tempo, né, menor que zero, essa entrada vale zero. Para um tempo igual ou maior a zero, essa entrada vale 1, tá ok? Então, olhem só, aqui nessa primeira curva em rosa é a resposta do sistema de primeira ordem, 1 sobre S mais 1, tá ok? Aqui em vermelho nós temos aqui a curva do sistema de terceira ordem, mas que eu estou considerando que ele é típico de primeira ordem, porque o polo real é mais forte. Então a resposta dele é parecida com o sistema de primeira ordem. Não é idêntica, mas é parecida. Ó. Essa curva aqui em vermelho, ok? Comparando com essa curva em rosa. E aí eu consegui encontrar uma função de primeira ordem que fosse parecida com essa função de ordem 3. E essa função aqui, ó, está aqui em azul, que é a primeira função de transferência, 1 sobre S mais 1, com um retardo ali, com um translado de 0,5 segundos, tá ok? É onde entra aquele E elevado a menos 0,5S, tá ok? Então eu transladei essa curva. Essa curva aqui em azul é a mesma que esta curva aqui, né, em rosa, sendo que transladado em 0,5 segundos, tá ok? Então eu tenho uma curva, né, de primeira ordem, uma função de transferência de primeira ordem, e uma curva típica de primeira ordem, que era de ordem 3, mas eu pude representar por uma função de primeira ordem com um retardo ali de transporte, com um translado. Ok? Eu transladei 0,5 segundos aqui no tempo. Ok? Tudo bem até aí? Continuando. Já que eu conheço então agora a resposta de um sistema de primeira ordem, ou típico de primeira ordem, vamos fazer aqui algumas análises, né? Quando eu faço análise da resposta dessa curva, eu tenho que escolher um critério. O critério, por exemplo, de 2% significa o quê, pessoal? Que quando o meu sistema chegar em 98% do valor de referência, critério de 2%, significa que eu já vou considerar que ele estabilizou. Mas o que é isso, Edson? 98% do valor de referência. É esse daqui, ó. Existe uma assíntota horizontal a qual o meu sistema está estabilizando nessa assíntota, ok? Quando ele chega a 98%, eu já estou considerando que ele já está estabilizado, ok? Nesse tempo que leva para ele chegar nesses 98%, eu vou chamar de regime transitório. E após, né, esses 98%, eu vou considerar que a partir dali já é o regime permanente do meu sistema, ok? Então vamos lá. Uma outra característica neste sistema é a constante de tempo. O que é a constante de tempo, pessoal? A constante de tempo é o tempo que o meu sistema leva para atingir 63,2% do valor de referência, ok? Então eu viria aqui e marcaria, olha, 63,2% é mais ou menos aqui, ó, ok? Então eu veria qual é o tempo para essa curva que eu vou chamar de constante de tempo, ok? Então se eu perguntar para vocês, o que é constante de tempo? A constante de tempo é o intervalo de tempo que o meu sistema leva para atingir 63,2% da referência, dessa assíntota horizontal que ela se estabiliza, ok? Então até aí, beleza. E a gente ainda pode tirar mais algumas características daqui, tá, pessoal? A constante de tempo, quando eu vou fazer essa análise, né, da minha constante de tempo, que está aqui, ó, 63,2%, tá? Eu posso utilizar ela como referência para determinar o regime transitório, que eu falei para vocês, que é quando ele atinge ali os 98%, né, e o regime permanente. Nesse critério de 2%, eu considero que o regime transitório é 4 vezes a constante de tempo. Acima de 4 já passa a ser o regime permanente, ok? Ah, Edson, mas você só trabalha com critério de 2%? Pode ser que em algum projeto eu venha trabalhar com 1%, mas a ideia é a mesma. Se eu estivesse trabalhando com 1%, né, com critério,
significaria que quando chegasse em 99%, estaria considerando que o meu sistema atingiu o seu valor máximo, ok? Mas aí este tempo de transitório, né, e permanente, regime permanente, iria mudar. Passaria a ser 5 vezes a constante de tempo, ok? São as diferenças que nós iremos encontrar. E aqui nós poderíamos tirar até algumas outras propriedades da resposta, né, deste sistema, da curva de resposta desse sistema. Por exemplo, além aqui do tempo de acomodação do meu sistema, em que ele chega ali em 98%, significa o que, pessoal? Que ele entraria em uma margem de mais ou menos 2% em relação à referência, e este valor de diferença não mais aumentaria, ok? Eu teria aqui o meu tempo de acomodação e tenho aqui também o TR. O TR é o tempo de subida do meu sistema, ok? Então aqui é a resposta típica do sistema de primeira ordem, tá ok? Neste caso aqui, na verdade, é um sistema mesmo de primeira ordem, não é nem típico. Porque quando é um sistema típico, ele é um pouquinho deslocado, ele tem um iniciozinho ali, fazendo meio que um Szinho ali no início, tá ok? Então aqui é um sistema de primeira ordem. E aí, né, vamos trabalhar com os sistemas de primeira ordem ou os típicos de primeira ordem. E aquele outro grupo que eu falei para vocês, que o Zico e o Nichols, né, eles dividiram, que eu estou chamando aqui de outros sistemas, né, geralmente esses outros sistemas eles terão, né, pode ter um integrador, aí novamente o que é um integrador é o polo na origem, ou pode ter um polo complexo conjugado dominante, tá ok? Esse tipo de sistema, né, se nós fôssemos analisar o ganho do sistema, ou a curva de ganho do sistema, né, ou ainda analisar o lugar das raízes, ó, que é este gráfico aqui, nós veremos que existe uma margem de ganho. O que significa uma margem de ganho? Significa o seguinte, olha só, se eu fechar o meu sistema com um ganho, né, e for dando um ganho neste sistema, ó, aqui está a minha planta, ó, aqui eu tenho a minha função de transferência. Se eu for dando um ganho no meu sistema, significa que eu vou mudando, vou alocando estes polos em um local diferente. Aqui é o plano complexo, tá ok? Vai chegar um momento em que este lugar das raízes vai atingir aqui, ó, o eixo imaginário. Isso significa o quê? Que esses polos complexos, né, não teriam a parte real. Se eles não possuem a parte real, que é o que dá a capacidade de amortecimento na resposta do meu sistema, significaria que eles ficariam oscilando, tá? Ficariam sempre oscilando para um tipo específico de entrada. Neste nosso caso aqui, nós estamos falando sobre o degrau, tá? E mais específico ainda, o degrau unitário, ok? Se eu aumentar ainda mais este valor de ganho, ó, significaria que o meu sistema passaria para a instabilidade. Ele passaria a ficar o quê? Instável. Significaria que as suas saídas tenderiam para mais infinito ou menos infinito. Se for um sistema real, na verdade, ele vai saturar no limite da sua saída. Ok? Então, esses outros sistemas, eles possuem o quê? Uma margem de ganho finita, tá? Diferente de um sistema de primeira ordem. Um sistema de primeira ordem, pessoal, eles possuem uma margem de ganho infinito, tá? Você pode ficar aumentando este ganho aqui que ele sempre vai ser estável, tá ok? Quando é um sistema puramente de segunda ordem, ele vai ser estável se os polos forem naturalmente estáveis, ou seja, se os polos já forem, né, estiverem alocados aqui no semiplano negativo do plano complexo, e ele vai ser instável se esses polos forem positivos, ok? Quando eu tenho um sistema de terceira ordem ou mais, ele pode começar sendo estável e você aumentar o ganho e ele partir para a instabilidade, que é o que está acontecendo aqui, ó. Um polo complexo conjugado, aqui, um polo real. Quando eu fui aumentando um ganho, o polo real foi nessa direção, né, tendendo a ficar mais negativo. E o complexo conjugado, ele foi se deslocando aqui neste caso para a direita, tá? Até que chegou um ponto, ó, que ele atingiu a instabilidade. Então são esses dois comportamentos típicos aí do sistema que nós iremos trabalhar. Aí vamos lá, vamos fazer mais uma observação. Porque eu falei que o sistema de primeira ordem, ele é estável, ok?
E um sistema típico de primeira ordem, que é aquele sistema, por exemplo, de ordem 3, mas que tem um comportamento parecido com o de primeira ordem. Ele também tem um ganho infinito? Ele vai ser sempre estável? Não. Este também vai ter uma margem de ganho. Por quê? Você vai aumentando este ganho aqui em malha fechada e esses polos também vão se deslocar. Vai chegar em um momento que ele vai atingir um ganho crítico e vai passar para instabilidade. Então, como eu falei para vocês, ele é parecido, um sistema típico de primeira ordem, ele é parecido com o comportamento, né, de um sistema de primeira ordem em uma determinada faixa, ok? Depois essas diferenças elas começam a aparecer. Até aí tudo bem? Ok. Então, vamos reforçar aqui tudo o que nós já vimos até o momento, né? Aqui é a representação em diagrama de blocos de uma malha fechada, né, de um sistema de controle em malha fechada. Aqui, ó, nós temos o distúrbio do nosso sistema. Nós já vimos que todos os sistemas eles estão sujeitos a distúrbio, que é aquele estímulo externo, né? Este distúrbio ele vai afetar a variável de processo, que é a variável de saída do meu sistema, né? Essa variável vai ser lida, né, por um sensor e transmitida, vai chegar no nosso controlador. Este controlador vai comparar com um valor ótimo, né, o set point ou um valor ali de referência, vai gerar um erro. Com este erro, com base neste erro, vai ser calculada uma ação de controle. Esta ação de controle vai ser enviada para o elemento final de controle, né? Este elemento final de controle vai ser o responsável pela variação da variável manipulada, ok? A variável de entrada no meu sistema. E aí, uma vez que ele varia esta variável manipulada, o meu sistema vai reagir, consequentemente a variável de processo, que é a variável, né, que está sendo controlada, ela vai mudar. E o controlador tende, né, um bom controlador, um controlador bem projetado, ele tende sempre a trazer a variável controlada para próximo do set point. E aí depois o ciclo ele vai continuar, ok? Então aqui só relembrando aqui o diagrama de blocos, né, em malha fechada com o sistema aqui de controle, tá, ok? O controlador que nós vamos trabalhar de início vai ser o controlador PID, que nós já iremos falar um pouquinho mais. Ok? Então, depois do nosso sistema aí controlado, nós iremos pegar algumas características da resposta desse sistema. Porque, olha só, lembrando, para que nós iremos projetar um controlador para o nosso sistema? Para fazer uma otimização na resposta deste sistema. Ok? Então, nós poderemos retirar daqui, deste nosso controlador, né? Desse nosso sistema controlado, o tempo de acomodação, o tempo de topo, o tempo de subida, o overshoot. Tá? São algumas características que nós poderemos tirar do nosso sistema para comparar se ele corresponde àquilo que foi projetado ou não. Tá, ok? Então, essas aqui são alguns parâmetros que nós iremos trabalhar ao longo do tempo.